Eu vou entrar num outro assunto aqui, que é sobre educação, e inclusive lendo o livro Amarelo, tem algumas coisas lá que já eram óbvias, né, vamos dizer assim. O investimento do Brasil hoje no ensino superior é um investimento gigantesco. Sim. Né? E no ensino primário, vamos supor dessa forma, ele é um investimento pífio. Sim. Né? Muito, muito pouco. E, inclusive, dentro do livro Amarelo é citado ali no momento que o formato das escolas integrais, ele é um formato esdrúxulo devido à carga horária dos professores. E eu gostaria de entender se realmente é essa forma de pensamento, se é uma ideia boa a escola integral, por exemplo, ou não. E queria saber qual que seria a solução também para o investimento na educação. O problema, assim, a gente é favorável à ideia de uma escola em tempo integral. Dito isso, a carga horária dos professores tem que fazer com que eles entreguem boas aulas para os alunos e tenham um compromisso na entrega dessas aulas. Você tem sindicatos que combatem o bom funcionamento disso. Tem sindicatos que querem cobrar, por exemplo, o professor que não está trabalhando em aula, mas que está fazendo qualquer outra coisa. Às vezes ele está numa espera, não, aquilo também é tempo de aula. Atrapalham na construção dos bancos de horas dos professores. Então os sindicatos são muito inimigos desse funcionamento. Dito isso, a coisa que a gente precisa fazer, a reforma do ensino médio, quem está nos ouvindo e conhece o atual ensino médio, sabe que foi uma desgraça. Foi um fracasso. Sim. Você tem que pegar o professor e fazer ele inventar novas matérias. Tem matéria assim, felicidade. Vocês já viram isso? Tem umas matérias completamente aleatórias. Eu saí antes disso aí. Assim, aleatórias. Matérias toscas. Mas mesmo antes disso, o currículo já era muito cheio de coisa que os alunos não sabem. Por exemplo, aulas de sociologia. Poxa, gente, os alunos mal estão sabendo sair falando português das escolas públicas. Você imagina que o cara vai discutir Durkheim. Não, porque o cara nem sabe o que é sociologia. Isso é uma matéria estúpida. E no fundo, o que é? Isso é um instrumento de contratação via serviço público de uma massa de estudantes que vem de universidades ligadas à esquerda, para que a esquerda tenha esse banco de professores trabalhando, uma maneira de infiltração. E isso não está resolvendo a vida do aluno. Você quer um exemplo disso? Eu mesmo estudei, vamos dizer assim, a partir da 5ª série ao terceirão, estudei inglês. Estamos aprendendo agora na KNN. Não é propaganda não, mas nós estamos aprendendo agora e não sabe bosta nenhuma, mano. Sim. Como que pode a gente 2 aulas por semana durante 8 anos e não aprendeu nada? Aí eu conversei com um professor de inglês tempo atrás e ele falou, cara, você sabia que não necessariamente o cara tem que saber falar inglês para dar aula de inglês na escola? Ele tem que fazer letras. E ele tem que saber passar o conteúdo que está no livro. Ele não necessariamente tem que saber falar inglês, velho. Isso é um absurdo. Vocês não têm aula, ninguém tem aula de inglês na escola. Ainda mais na escola pública em que claramente o professor não fala inglês. Tanto que o Brasil é um país que as pessoas não falam inglês. Às vezes vem amigos de fora pra cá, e da direita americana, direita inglesa, e eles falam assim, nossa, cara, assim, quase ninguém fala inglês, é muito difícil se comunicar com os brasileiros. E mesmo na elite, tá? Mesmo na elite, assim, falar inglês ainda é um bem escasso, tá? E isso é muito bizarro. O que acontece, né? A gente, no Brasil, a gente não consegue fazer o básico, mas tem ambições de imaginar que nós somos como uma espécie de uma Finlândia, ou uma Dinamarca, uma Noruega. Nós queremos ter discussões de países de primeiríssimo mundo, sendo nós próprios um país de terceiríssimo mundo. Então, a nossa educação, ela é... Sabe a pessoa que come mortadela e arrota caviar? Nós não ensinamos a pessoa a falar português, mas quer ter aula de sociologia na escola, ou quer que o aluno que nem escreve direito construa o currículo dele no ensino médio. Acabou isso aí. A gente tem que acabar. Isso foi um erro, o novo ensino médio. Foi uma besteira. E nós precisamos focar em outra coisa. A autoridade do professor dentro de sala de aula. 2, nós precisamos ter, de maneira bem simples, sistema de alfabetização por método fônico, que é aquele método que a gente aprendeu sílabas, tipo assim, B, A, Ba, sabe? Você vai juntando as sílabas e você vai vendo, você vai falando, você vai repetindo até você entender e estruturar as palavras. Sim. Hoje há métodos alternativos em que você aprende a palavra como um bloco em si. E não foi funcionando. Então, vamos dizer, o analfabetismo funcional está sendo promovido como política de Estado. E vem sendo um horror. Temos que voltar com o método fônico, voltar com a autoridade do professor. Isso aqui tem que ser proibido em sala de aula. Jovens até 14 anos não podem ter redes sociais. Em escolas, em lugares em que há presença muito grande de famílias desestruturadas, ou seja, filhos que não têm o pai presente, você tem que ter escolas militarizadas, porque alguém precisa oferecer a disciplina ao menino. Sim. O menino que vai para o crime é um menino sem disciplina, oriundo, maior parte do tempo, de uma família pobre. Esse garoto precisa de uma figura masculina, um professor de educação física, ou um policial que vai estar presente ali para servir de espelho e também de medo. É um misto de, vou me inspirar nesse cara aqui, vou me inspirar, sabe, aquele professor de educação física que joga bola com você, ou um professor de história que é legal, que vira um modelo. Ou ele precisa, mas ele também precisa de alguém que fala, cala a boca,
Se comporta aí, moleque. Tipo um pai. É um pai, porque ele não tem o pai em casa. E aí esse cara é cooptado pelo crime. 80% dos jovens que vão parar na FEBEM não tem a presença paterna. E se você for ver, é exatamente isso. É um cara que passa a mão, promete um monte de coisa, não sei o quê, e bota regra pro cara seguir. Exatamente. Precisa dessa figura. Outra coisa, nós precisamos ter uma política de incentivos para os melhores diretores de escola. Tem diretor de escola que, quando quer fazer uma escola pública ficar boa, colocar a comunidade para ir para dentro, colocar aulas especiais, abrir a escola de fim de semana para você botar cursos, eventos, ele faz a escola andar. Esse cara tem que ter uma remuneração melhor. Então a escola apresenta bons índices educacionais no fim do ano, tem o SAEB, tem o próprio IDEB, se é uma escola estadual. O que tem que rolar? Prêmio em grana. Grana. O cara, você vai botar aí no fim do ano mais 20 pau de bônus aí pra você, prêmio pra você, e sua escola vai receber um investimento de mais 100, 200 mil reais pra vocês tocarem e continuarem fazendo a escola boa. Por quê? O dinheiro vai pra onde tá indo bem. Aí o que acontece? A escola começa a ficar boa, os outros alunos começam a querer se matricular, gera fila. Sim. E a escola que tá mal? Hoje no Brasil, a escola que tá mal, eles falam, não, precisamos ajudar ela a ir bem. Não. Você vai pegar aquela escola que tá mal, você vai pegar o diretor, você vai demitir o diretor, você vai pegar o professor que tá indo mal, você vai afastar, e você vai botar uma equipe nova, e essa equipe nova, se crescer, ela ganha mais. É isso. Sistema de estímulos e incentivos. É o que funciona na iniciativa privada, é o que tem que funcionar no serviço público. Cara, é possível, mano, isso? Óbvio que é. Na verdade, isso aí existe não de maneira agressiva, como eu quero que seja, mas existe já, iniciado pelo governo do Ceará. Você tem um sistema de incentivos e recompensas para escolas que vão melhores, para diretoras de escolas que vão melhores. Agora a gente tem que impulsionar isso. Gerar parcerias com a iniciativa privada também na escola, gerar grandes prêmios, participação em Olimpíadas. Tem que ter uma coisa que, especialmente nas escolas de ensino médio, existe, aquela coisa do cara que tem a jaquetinha da escola. A gente viu os filmes americanos, tem, sabe, o time da minha escola vai enfrentar o time da escola vizinha ali. O orgulho, né? O orgulho, o pertencimento. E ao mesmo tempo, assim, o orgulho e o pertencimento de um lado, e do outro lado, você pichou a escola, meu velho, você tá ferrado. Porque a gente vai acabar com a maioridade penal. Então, o menino cometeu um crime na escola, cara, eventualmente ele vai preso. Esse é o papo. Sim. Quebrou, depredou, meu velho, você pode ir em cana. Então, tem que ser estilo. Você foi bem, cara, você vai ser muito estimulado. Se você se comportou errado, você vai se ferrar. Esse é o jogo. E assim a gente vai formar o caráter, a gente precisa formar uma população mais disciplinada. O brasileiro tá ficando indisciplinado. E o brasileiro tá sendo levado a crer o tempo todo que ser indisciplinado é legal, que é bacana. Não, olha só, eu sou um cachorro caramelo, a gente é zoeiro aqui. Cara, ninguém é zoeiro dá certo. Ninguém que é zoeiro inventa tecnologia. Ninguém que é zoeiro faz arma. Ninguém que é zoeiro fica rico. A não ser que trabalhe com entretenimento. Tirando a pessoa que trabalha com entretenimento, no geral, você vai ser desorganizado, indisciplinado, mais pobre e infeliz. Você tem que se organizar para você poder organizar o mundo ao teu redor. E nós precisamos fazer, então, um país de pessoas que são mais organizadas. Cara, e já que a gente estava falando, vou citar um pouco sobre o Paraná, então, já que estamos aqui. Isso. E o Paraná é o seguinte, nós temos muitas escolas hoje que são cívico-militares, né, vamos dizer dessa forma. E, diante dos números, subiu muito bem, vamos dizer assim, as pontuações, as notas dos alunos que foram para essas escolas e saíram das escolas tradicionais. Você acha que é uma solução, uma escola civil-militar, ou ela é uma opção que pode ter entre as outras? Ela é uma parte importante da solução. Você não precisa ter todas as escolas sendo cívico-militares. Agora, existem escolas, especialmente, vamos colocar aqui, lugares em que... eu vou começar de trás para frente. Pensa o seguinte... O lugar onde tem mais incidência de mães solteiras, as famosas mães solo, que são, na verdade, famílias desconstruídas, famílias desestruturadas e gravidez na adolescência. Favelas, bairros muito pobres e cidades pequenas e pobres de interior. É isso. Esses locais vão ser justamente os locais em que você ter meninos e meninas que, diante das famílias destruídas, têm um desempenho escolar inferior. Isso é estatístico. Nos Estados Unidos eles mostram isso. A ausência da figura paterna faz com que o desempenho do rapaz e da moça também na escola seja pior. Ou seja, você ter uma família estruturada faz com que no fim do dia você tenha um desempenho melhor. Eu vou dar um exemplo meu. Eu vim de uma família de classe média em São Paulo. Minha mãe, cara, quando eu era pequeno, ela me ajudava na minha alfabetização. Eu me alfabetizei muito rápido. Eu já sabia ler muito cedo. Porque minha mãe ficava me apertando. E, cara, ela me ajudava a fazer lição de casa, acompanhava isso eu com 8, 9 anos. E eu tinha um pavor de tirar uma nota baixa, porque eu ia achar que eu ia decepcionar minha mãe. Sim. Ela também ia me dar umas chineladas também, mas eu tinha um pavor. Mas o que acontecia? Minha mãe era presente. E por que minha mãe era presente, em grande medida? Ela não precisou trabalhar.
Por que eu não preciso trabalhar? Porque meu pai estava ralando, meu pai era presente. Então, esse tipo de estrutura familiar me deu muitas vantagens. Agora, uma família em que o pai não é presente, mal paga a pensão, e a mãe tem que ralar e deixa a criança em casa ou larga na escola, essa criança não vai ter isso. Então, uma escola que, confira para essas crianças a autoridade masculina, especialmente para os meninos, é essencial, que confira a essas crianças disciplina e que confira bons exemplos, gera algo que elas não estão encontrando em casa. Então a escola cívico-militar, ela faz isso. Muito diferente das escolas normais, a escola padrão brasileira, a escola pública, que virou um depósito de criança. As escolas públicas, em geral, são depósito de criança. Qual a maior preocupação de uma mãe quando ela fala de escola? Merenda. Não é ensino, é merenda. Você tem merenda e como é que a criança está comendo. Porque, no fundo, ela quer saber se a criança tá naquele espaço sendo cuidada. Sim. Teve um vídeo que viralizou de uma mãe de um vagabundo, um aluno vagabundo, um criminoso. E essa mãe tava falando, olha, né, meu filho é um bom menino. Aí o cara, seu filho é reincidente, seu filho é criminoso. Ela, não, ele é um bom menino. Aí o juiz, acho que foi um juiz, perguntou, mas seu filho vai pra escola? Né? Aí ela, vai, meu filho é estudante. Mas seu filho tem um bom desempenho, ele tem boas notas? Ela, meu filho vai pra escola. Não, perguntei se ele tem boas notas. Eu não vou falar sobre isso, meu filho tem a frequência, é isso que importa. A mãe estava defendendo o filho no sentido de que, ele está cumprindo essa regra aí. E não se o filho é um bom aluno. E aí o juiz falou, não, seu filho tem notas horríveis na escola. Então o que acontece? Os pais sequer sabem avaliar se o ensino é bom ou ruim para os filhos. Tá indo para a escola, tá bom. Os pais não cobram. Você não vê numa escola pública as mães... tá aqui, a matéria, vocês estão aplicando a matéria errado, eu não sabia disso aqui, os pais não cobram. Cara, a ausência da cobrança. É triste isso, porque eu tenho uma barbearia. E agora, na volta às aulas, teve mães que estavam lá, porque assim, chega a volta às aulas, 700 crianças para cortar cabelo, né? E ficava assim, nossa, graças a Deus vai voltar, não aguento mais essas crianças lá em casa. Que bagunça. A cabeça delas é simplesmente, não tô falando todas, pelo amor de Deus. Mas tem muita mãe que é assim. Tem muita mãe que é assim que taca no depósito. Cacete, mano. Tipo a creche. Então, tipo assim, cata a criança, leva pra escola porque eu não aguento mais, que tá dando trabalho. Então, a intenção é realmente estar na escola e outra pessoa cuidando pra mim naquele momento. Exato. Cara, isso pra mim é um absurdo. É um absurdo. Sou pai, eu acho um absurdo. É um absurdo. Então, e o que acontece? As famílias, quanto mais dinheiro tem as famílias, melhor as famílias tratam os filhos. E é uma das razões, inclusive, que as famílias, como o custo de vida ficou alto, uma família de classe média tem menos filhos, ou uma família rica tem menos filhos. Porque eles fazem o seguinte cálculo: eu vou gastar muito tempo para fazer o tratamento que eu tive dos meus pais. Eu não vou conseguir fazer isso para 3 crianças. Minha mãe é um exemplo, ela conseguiu fazer isso para mim e para meus 2 irmãos. Hoje, fazer isso uma mulher que trabalha é muito difícil. Então, esse desenho social, a classe média reduz, mas ela tenta manter esse padrão, que é um padrão alto de qualidade no trato com os filhos, que no final do dia vai gerar um cidadão melhor, mais produtivo, mais inteligente. As famílias mais pobres, elas, infelizmente, sequer entendem o valor disso, porque elas não tiveram. Essa mãe que não está dando valor na educação do filho, ela própria foi filha de uma mãe que também não deu valor para a educação dela. Sim. E aí elas ficam repetindo um ciclo. A gente tem que quebrar o ciclo. E aí entra o Estado. Por isso que eu não sou um libertário, liberal, desses exagerados que acham, não, as pessoas vão fazer coisas de acordo com o sistema de valor delas e com o sistema de incentivos delas. Não está no sistema de valores delas entender que a educação é importante. Sim. Pode estar numa família de japoneses que migrou para cá, porque o japonês sempre deu valor a isso. Mas não está, assim, o brasileiro típico, o brasileiro comum que está aqui há séculos, ele foi tratado como bicho por boa parte desse tempo. E ele não entendeu o valor dessas coisas. E aí o Estado precisa entrar e falar, isso aqui tem valor, eu dou valor, e assim, vai ter autoridade dentro da escola, vai dar valor à educação, vamos instalar a educação, e você, pai, vai ter que se adaptar a isso. E aí entra uma coisa que são as discussões importantes que a gente tem que ter, porque eu sou de direita, e boa parte dos conservadores de direita falam, não, a família manda, acima de tudo, não sei. Não sei se a família tem condições de mandar em tudo. Tem um bom ponto. Não sei, é uma pergunta, tem? A boa parte daquilo que a gente chama de família no Brasil não existe. Grande parte das crianças são filhos de mães solteiras. Sim. Um relacionamento errado dela com um cara errado, esse cara errado não liga pra criança, dá pouca atenção. Consequentemente, fazendo pessoas que vão repetir o que eles fazem. Ciclo é uma repetição de ciclos. Poxa, então assim, vamos ser honestos aqui. Vai ter que ter alguém que vai ajudar a educar essa criança. E se o Estado não ajudar a fazer isso, vai ser só o Oruan a fazer isso. Vai ser essa porcaria aqui a fazer isso. Pode crer. Então a gente tem que interferir de maneira positiva. A escola cívico-militar traz um ambiente com disciplina, com um sistema de valores. E isso ajuda a disciplinar, a ordenar a pessoa.
O El Salvador tá fazendo isso muito. Uma das coisas que eles colocaram é corte de cabelo em todo mundo, tira padrão, né? Padrão, pra pessoa entender assim, ela tem que chegar arrumada. Outra coisa, antigamente tinha muito isso, as pessoas tinham que ir de terno pra escola. Hoje não, vai de camiseta, vai shorts. Mas por que tinha o lance de ir arrumado pra escola? Porque a autodisciplina em manter uma roupa mais complicada gera a mesma autodisciplina da pessoa que acorda e arruma a própria cama. Sim. Né? A autodisciplina é importante para você construir hábitos nas pessoas. E eles querem gerar isso em El Salvador. E eu acho que faz sentido. A Ásia é sobre isso. Os países asiáticos conseguem crescer e criar sociedades melhores porque a autodisciplina é presente nas pessoas e há um culto à disciplina, o culto à repetição. Eu não sei se estou falando demais, esses assuntos são legais. No Japão tem um ritual do chá. Né? Que quando você vai tomar um chá no Japão é um negócio demoradíssimo. Por que tem um ritual para tomar chá? Porque o que eles estão valorizando é a repetição e a disciplina. É uma forma de você se ordenar, e quando você se ordena, você ordena o mundo à sua volta. E aí você faz o mundo um lugar melhor. Então, essas coisas são muito importantes.